Oi lá, doutora Isabeli, tudo bem? Bom te ver por aqui. Já já vamos conversar. Já mandei o convite aqui para a Alessandra e em seguida a gente começa. Mas já ter a tua presença aqui já é bastante satisfatório. Tá quase. Ao vivo é sempre mais difícil, né? Bem isso. Quem sabe faz ao vivo, é verdade. Prontinho, agora Agora foi. foi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Ah, vamos lá, né? Então, ó, já temos aqui algumas pessoas nos olhando aqui, coisa boa. A doutora Isabeli já chegou aqui, a Alice Duarte entrou também, coisa legal. Então, pessoal, boa noite, né? Primeiramente, queria agradecer a presença da doutora Alessandra aqui, que muito uma satisfação enorme aceitou o meu convite para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão dos impactos da reforma tributária. Vou me apresentar um pouquinho também, para quem não me conhece, né? Eu sou o Henrique Banes, eu sou advogado há 15 anos, tenho um escritório de advocacia focado em clínicas, né? Sou professor do PJT, né? Um curso, uma pós-graduação focada em jurisprudência tributária avançada. A gente já analisou, inclusive, alguns casos dos impactos da jurisprudência em clínicas, né? E hoje eu estou aqui para a gente compartilhar, trocar uma ideia com a doutora Alessandra, né? Falar um pouquinho sobre os impactos da reforma nas clínicas. E aí eu queria saudar ela aqui já né, dizendo que ela é a doutora Alessandra Villalva, é especialista em direito tributário, aplicado à reforma tributária e aos benefícios fiscais, tem mais de 6 anos de experiência, atua também com foco em compliance e monitoramento fiscal, além de contencioso administrativo e judicial. Nos últimos 6 anos, ela se dedicou à atuação estratégica nos regimes tributários, com ênfase na redução legal de impostos por meio da correta aplicação da legislação. Então, hoje, né, doutora Alessandra, qual que é o seu objetivo aqui hoje? Boa noite. Eu só quero agradecer, Henrique, né, pelo privilégio de participar com você dessa live, né? Boa noite a todos que estão aqui já. Obrigada, né, por estar. Então, hoje nós temos que falar sobre o impacto da reforma tributária, né? Tanto na clínica, que hoje que é o assunto, né? Mas vai impactar geral. Coisa boa. Então, antes da gente avançar para os impactos, eu vou trazer um contexto da realidade de hoje, né? Como é que se dá o cenário tributário atualmente para as clínicas e depois a gente aborda um pouquinho de como é que isso vai se dar com pós-reforma, né? Então, hoje a gente, no cenário da clínica, a gente tem dois regimes, basicamente, né, para a grande maioria das clínicas, né? A gente, de uma maneira geral, analisando o mercado, vê mais de 90% com certeza são ou optantes do Simples Nacional ou do lucro presumido. Dentro do Simples Nacional, a gente tem dois anexos, que são
possíveis para as clínicas, né? O anexo 3 ou o anexo 5, um mais favorável, um menos favorável, e a gente ainda tem o lucro presumido, que a gente ainda também tem algumas peculiaridades. Dentro do Simples Nacional, né, no anexo 3, que é normalmente o mais favorável para as clínicas, a gente inicia a tributação lá em 6%, a gente tem a contribuição previdenciária, ou seja, o famoso INSS, por dentro da guia do Simples, mas a gente tem uma peculiaridade que é manter minimamente, né, a folha de salários na proporção de 28% do faturamento bruto da empresa, né, o famoso chamado fator R. Né? E dentro do anexo 5, a gente tem que a alíquota inicial começa em 15,5%, ao mesmo tempo que a contribuição previdenciária ela vem por fora, né, da guia do Simples, e isso acaba onerando bastante em contrapartida do anexo 3, que é mais favorável. E lá no lucro presumido, a gente tem uma tributação, né, como o próprio nome diz, do lucro, né, imposto de renda e contribuição social, numa base presumida, que de uma regra geral é 32%, mas quando a empresa, quando a clínica ela tem a possibilidade de fazer a equiparação fiscal, essa base cai do imposto de renda para 8% e para a contribuição social para 12%. E ainda tem uma outra questão, né, que quando a gente tem uma sociedade uniprofissional, ou seja, uma sociedade formada só por médicos, só por dentistas, só por fisioterapeutas, só por psicólogos, e quando não tem uma estrutura empresarial, né, isso é importante, você tem a possibilidade de fazer o recolhimento do ISS na modalidade fixa e não na alíquota geral, como é aplicado usualmente. Ou seja, né, o ISS, em regra, ele é aplicado um percentual sobre o faturamento também. Na maioria dos municípios, 5%, em alguns um pouco menos, mas varia ali entre 2% e 5%, sendo que a maioria é 5%. Já no ISS fixo, a gente tem um valor fixo pago por profissional ou por sócio, enfim, um pago mensalmente ou anualmente, dependendo do município. Né? A gente conversou um pouco antes aqui, estava falando de um caso que a gente está trabalhando, que é exatamente essa discussão. O doutor João Pedro, que nos sauda com essa excelente presença, traz tudo aqui para a gente, trouxe esse cliente para a gente discutir isso. Então, hoje os cenários são esses, são 4 hipóteses, mais ou menos, dentro disso. E aí eu queria que você trouxesse para a gente aqui um pouquinho de como é que vai se dar essa dinâmica, né, da reforma, como é que a gente vai ver isso na prática e como que isso vai onerar ou desonerar as empresas, né? Aquelas tanto as optantes do Simples quanto aquelas que não são optantes, tanto no lucro real, no lucro presumido, né? O real acho que nem vale tanto a pena a gente abordar aqui, porque, de fato, é a grande minoria das empresas, né? Isso. O que acontece, né? Com a reforma tributária, vai onerar, na verdade, né? Tá tendo algum barulho a mais aí ou não? Não? Ótimo. Quem faz ao vivo, né? Porque tá tendo alguns barulhos aqui. E a gente está aqui para trocar uma ideia também, né? Se tiver barulho também, gente, desculpa, mas a vida é assim. A gente não é perfeito, mas vamos lá. Referente à reforma, o que acontece? Vamos falar referente a clínicas médicas, né? Hoje, um percentual bem grande que as clínicas médicas são optantes pelo Simples Nacional. E sendo assim, com a reforma tributária, vai onerar para quem é do Simples Nacional. O que acontece? O percentual vai onerar muito. E o ideal para clínicas médicas, dependendo do faturamento da clínica, seria o ideal migrar para o lucro presumido, né? Uma vez que tem essa questão da equiparação hospitalar, né? Caso as clínicas se enquadrem, e ainda continua com alguns benefícios, né? As clínicas pós-reforma. Mas vamos falar um pouquinho antes da reforma tributária, né? As clínicas que elas têm a possibilidade de fazer equiparação hospitalar, ela consegue reduzir gradualmente, né, conforme você mesmo mencionou, os impostos, né? Porque hoje a maior dor do empresário são os impostos, né? E isso é o que dói mais ao bolso. Então, quando você deixa de pagar errado o imposto, você acaba tendo um valor disponível no fluxo do seu caixa que você investe. Sendo assim, com essa reforma, aquelas empresas
que não estão na equiparação e a que estão também terão algumas onerações, né? Que vai chegar os impostos sobre a reforma tributária até 28%, na verdade, minto, de 25% a 27%. Então, vai onerar muito. Só que, dessa forma mesmo, quem está no lucro presumido, na reforma tributária, tem alguns benefícios. Quando você trabalha com alguns equipamentos, né, que eles podem ter ali uns benefícios de 60% até a alíquota zero. Mas isso daí, posteriormente, tem que ser analisado a cada caso. Maravilha. E vai ter um período de transição, né? Como é que vai se dar nesse período de transição a questão da incidência dos impostos? A gente já começa já com toda essa sistemática diferente já agora, né? Ou seja, já implementa o IBS e o ICBS, porque o IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS, né? E a CBS vai substituir o PIS e COFINS. É isso? O CBS são os impostos federais e os impostos estaduais e municipais é o IBS. O ideal, né, hoje, é atuar fazendo um planejamento tributário, né, um planejamento estratégico preventivo também, porque as empresas hoje, elas não estão preparadas para recepcionar a reforma tributária, né? E com isso, aquelas empresas que não se planejarem, né, não criar um fluxo de caixa com uma reserva, não atualizar e revisar os contratos de prestação de serviço, contratos com seus fornecedores, né, e com seus parceiros, vai sofrer um impacto muito grande no caixa da empresa. Então, para isso, o melhor é fazer, sim, um planejamento estratégico preventivo. Perfeito. E aí diz uma coisa assim, por que vai ter esse impacto? Vai mudar alguma dinâmica dentro dessa cobrança dos impostos? Como é que vai funcionar isso? Assim, vai ter várias mudanças, né? Vamos supor, na precificação dos produtos. Hoje tem um valor X. Quando eu faço um procedimento numa clínica estética, vamos dar um exemplo, né, que mulher gosta muito disso, clínica de estética, e aí quando fazemos esse procedimento, quando é a emissão da nota, hoje, quando eu emito uma nota fiscal, o meu imposto, eu só vou pagar ele no dia 20 do próximo mês subsequente. Com a reforma tributária, vai ser diferente. Eu emiti a nota ali, vamos supor que seja um procedimento de R$1.000. R$800 fica no caixa da empresa e 200 já é retirado com a credenciadora que vai distribuir, né, dessa forma. Se você passou o cartão de crédito, Pix, né, o débito, aí vai retirar já o imposto. Então, assim, por esse motivo que tem que fazer esse planejamento preventivo para as empresas se prepararem, porque elas estão habituadas. Hoje, eu comprei um equipamento e eu vou pagar o meu imposto só no dia 20. Então, essa é a diferença, né, para a nova reforma em 2026, que já entra em vigor de fato, porque ela está entrando em vigor gradativamente. E da mesma forma, vai ser gradativo, é claro, né? Porque senão vai ser um impacto vai ser frustrante, na verdade, né? Para os empresários. Então, sendo assim, como eu pontuo muito, esse planejamento que é preventivo é muito importante. As empresas que fizerem um planejamento preventivo, elas vão estar na frente dos demais. Perfeito. E assim, isso que você falou, então, é basicamente aquele split payment, né? Que há uma antecipação do pagamento dos tributos. Antes a gente tinha as empresas que giravam, inclusive, com esse valor dos impostos e que deixavam para pagar lá na frente, ou até atrasar, ou não pagar, e fazendo
um planejamento tributário com vistas à transação tributária. O doutor João está aqui para não me deixar mentir, né? E agora também tem a questão da sistemática que diferencia, né? Porque antes o tributo era acumulativo, né? Tanto o ISS quanto o PIS e COFINS até o lucro presumido. E agora, como é que vai funcionar isso? Vai ser de fato não cumulativo? Traz algum benefício em relação a isso para as empresas? Como é que vai se dar essa situação? Ele continua da mesma forma, né? Não acumulativo. E as empresas, elas... De tudo que elas adquirirem, tanto de serviços quanto de produtos, né? Isso é bem interessante. Cortou um pouquinho, Henrique. Fala de novo, por favor. Claro. Estou falando que interessante essa sistemática não cumulativa ser implementada quando a empresa está tributada no lucro presumido, porque agora, ainda que a gente vai ter o prejuízo de a alíquota aumentar, mas a gente pelo menos vai poder tomar crédito daqueles produtos e serviços que forem adquiridos para o objeto da empresa, né? Sim, Isso é bacana. Sim, vai tomar crédito. E por isso que tem que ter um profissional, né, para direcionar. O que acontece? Hoje, nem todos os contadores estão antenados ou atualizados com a reforma tributária. Então, eu sempre falo que a demanda do contador é imensa, né? São muitas problemáticas, muitos departamentos. Então, no nosso caso, que nós temos essa expertise, né, especialista em tributário, isso para a gente, sim, direcionar. Né? Eu sempre digo que os contadores, pela consultoria, que a gente anda de mão dada com os contadores, porque o intuito é que a empresa cresça e cometa o mínimo de erros, né, em questão de obrigações, tanto as acessórias como as principais. E só pontuando a questão dos pagamentos, né, que você citou, do split, a questão é que a partir do ano que vem, quando aquilo que eu falei anteriormente, quando emitir as notas, né, e também tem algumas outras novidades. Quando fazer a emissão da nota, ela não será cobrada o imposto da onde você está emitindo a nota, mas sim para o destinatário. Então, isso daí acredito que vai onerar um pouco, porque tem alguns estados que o imposto é 2%, né? E depende de outros estados que é 5%, que a taxa é maior. Então, isso acaba onerando. E não somente isso também. Quando você já faz o pagamento, como eu falei, já retira o imposto. Para que o governo faz isso? Né? Para ele evitar inadimplência. Hoje tem muitas empresas com execuções fiscais, muitas no CADIM, na Procuradoria. Então, para evitar essas inadimplências, e não somente isso, para que o fluxo do caixa do governo aumente, né? Claro. O dinheiro antecipado sem risco de tomar o calote, que é o que acontece usualmente hoje, né? Isso. Que interessante isso. E assim, dentro do pragmatismo que a gente está tratando essa questão agora, como é que a gente pode ver isso assim, nesse curto, médio e longo prazo, né? O que as empresas devem estar fazendo para se prevenir disso, né? De como que vai se dar já no próximo ano, como é que as clínicas podem ver isso, como é que elas podem analisar que tipo de documento, que tipo de profissional, né? Como é que isso vai impactar no dia a dia dos gestores, dos donos das clínicas, né? Que muitas vezes acabam nem sendo os gestores efetivos, muitas vezes são os gestores profissionais. Enfim, como é que vai se dar isso agora? É que as pessoas, as empresárias, eles têm que abrir a mente um pouco. Não existe só o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é bom até um certo ponto, conforme você mesmo contou no início. Se a alíquota for baixa, excelente. Porém, você acaba perdendo alguns benefícios no caso de clínicas. Então, hoje, se uma clínica ela paga aí 17% sobre o faturamento, ela está pagando muito imposto. Então, ela tem que migrar para o lucro presumido. E sendo assim, no lucro presumido, vai deduzir os insumos, de PIS e COFINS.
né? No caso do Simples Nacional, não tem essa dedução. Então, ou seja, ele está pagando muito imposto, né? E essa questão, infelizmente, tem alguns contadores que eles não abrem a mente, eles direcionam o seu cliente, continua no Simples, porque o Simples é até 4.800.000 reais. Mas a empresa que tem um faturamento de 300 mil reais, qualquer empresa que tem um faturamento de 300 mil reais, ela já pode migrar para o lucro real ou presumido, porque já está pagando mais de 17%, né, no Simples Nacional. Então, está pagando muito. O doutor João mandou uma pergunta aqui, o Alessandro, que ela tem muito a ver com isso. Ele pergunta assim, né? Onde as clínicas mais jogam dinheiro fora, ao pagar tributos? Como é que a gente pode responder isso aqui para ele? Onde as clínicas pagam? O enquadramento do regime tributário errado, o que a gente acabou de pontuar. Quem está aqui no Simples Nacional tem um faturamento elevado, e não somente isso, ele não goza dos benefícios, né, no Simples Nacional. Então, ele migrando para o lucro presumido, ele sim vai ter aqueles benefícios. Ou seja, a gente sempre fala que não podemos deixar dinheiro na mesa, não é isso? E as empresas deixam dinheiro na mesa do ente federativo, né, com os impostos, e acabam pagando muito impostos, né? Sendo assim, o melhor é fazer o quê? Um monitoramento da empresa e, de fato, fazer uma análise se compensa mudar. Na verdade, compensa, né? Sendo as clínicas médicas que têm essa equiparação hospitalar, compensa alterar o regime tributário e aproveitar, sim, as deduções que são legais, né? Que tem a questão das deduções de aluguel, que vai continuar, folha de pagamento, os equipamentos, os insumos médicos, cursos e treinamentos também. Isso acaba reduzindo os impostos e aumentando o fluxo de caixa. E também tem a questão da distribuição, né? Referente à questão dos lucros, se você não tem uma contabilidade especializada. O que acontece hoje? Infelizmente, nós temos muitos profissionais bons no ramo da contabilidade. Conheço vários colegas, contadores, parceiros, são excelentes profissionais, porém, tem alguns que eles não buscam mais conhecimento para ajudar o empresário, o cliente, e que conta, né, com a contribuição dele. Porque eu digo que, eu sempre falo isso para os meus clientes, que o contador é o coração da empresa, né? E é verdade, porque se ele não faz um bom serviço ali, um bom direcionamento, a empresa, futuramente, ela é autuada, ela vai passar por uma execução fiscal, porque o fisco, ele não brinca, né? Mesmo você fazendo ali, fazendo todas as obrigações principais, declarando, só que aí tem alguns erros. E nesse sentido, nós trabalhamos com monitoramento fiscal. E nesse monitoramento fiscal, nós conseguimos ver os erros, resolver a questão, né, do cliente e ajudar também o contador. Realmente está tendo eco. Eu estava ouvindo. Melhorou agora. Então, assim, nesse sentido, você evita dores de cabeça, né? E sim, fazer um planejamento, né, tributário entre os sócios, em questão de prolabore, distribuição de lucro, que na reforma tributária ainda não será onerado, né, ter imposto sobre a distribuição de lucro, isso é muito bom, né? Então, assim, tem várias atenuantes boas na reforma tributária. Eu costumo dizer aqui, defender os contadores também, né, que muitas vezes as pessoas, os empresários, de uma maneira geral, não enxergam ele como um parceiro estratégico do seu negócio. Isso. E querem economizar de sobremaneira
que até impossibilita com que o contador ele traga possibilidades de melhoria, de implementação de novas questões inerentes à apuração dos tributos, a um planejamento tributário, ao melhoramento de alguma dinâmica ali. Por quê? Cara, se o cara ele recebe, sei lá, R$ 400 por mês, cara, ele não vai ser seu parceiro estratégico. Sinto muito. Ele vai gerar uma guia para você, você não tem problema. É só isso. E o objetivo dele vai ser esse. Ele não tem problema e não te dá problema. Mas ele não vai ser um cara que vai analisar a tua empresa para dizer, pô, você está no regime tributário errado, vamos analisar aqui, vamos adotar um outro regime, vamos fazer uma equiparação hospitalar, que no caso da tua clínica dá, ou vamos fazer uma adoção do ISS fixo, porque o seu caso é melhor, e a gente consegue fazer isso. Vamos nos preparar aqui para a reforma tributária, porque quem ainda não se preparou para a reforma já está atrasado. Já está atrasado. Já tem que estar analisando os impactos desde o ano passado, entendeu? Tem que estar pensando na questão da precificação, na questão dos custos, dos créditos que vão ser possíveis, dos créditos que não vão ser possíveis, para você poder estimar, inclusive, o seu valor de venda do teu serviço. Muitas clínicas vendem também produtos, então você tem que analisar sobre essa ótica também. Então é importante a gente tratar o contador como um parceiro estratégico, assim como é o advogado tributarista. Eu digo que são atos contínuos, né? Um é complementar ao outro, né? E a gente tem uma visão de juridicidade que o contador acaba não tendo, que a gente consegue implementar estratégias também seguras, mas que com um viés muito mais jurídico, em que a gente analisa eventualmente uma posição consolidada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vinculado à Receita Federal, em outros conselhos dentro do município, em outros conselhos dentro do Estado, que a gente consegue aplicar entendimentos sólidos num planejamento tributário válido, legal, que de repente não vai ser levado a efeito pelo contador, porque não está dentro da lei. Está numa decisão judicial, ou uma decisão ou administrativa, ou uma solução de consulta. Então, isso é muito importante também, né? A gente ter uma conjugação de esforço entre um bom contador, um contador que é um parceiro estratégico da empresa, mais um advogado tributarista que fornece aquele alicerce jurídico para um planejamento eficaz, efetivo e que possibilite não só pagar menos impostos, mas eventualmente até recuperar, porque em vários casos de recuperação hospitalar que a gente trabalha aqui no escritório, estava tudo sendo feito corretamente, só não estavam adotando o regime correto na hora de fazer a apuração do imposto de renda e contribuição social. Quer dizer, às vezes milhares de reais estão lá para trás que você não enxerga porque você não está possibilitando que o seu profissional analise isso da maneira mais adequada. Né? O seu profissional, que eu digo, um contador bem focado numa parceria estratégica, ou no seu advogado tributarista, que muitas empresas acabam nem contratando, porque acham que são mera despesa, assim, não, é um luxo que eu não vou me dar. E, na verdade, não é. Quando contrata, né, para você ter essa análise, né, no teu escritório aí, eu sei que você faz isso, por exemplo, mês a mês você está fazendo o cruzamento das informações dos seus clientes. Você vai pegar lá os SPED de contribuição, SPED IPI, ICMS, vai pegar DCTF, vai pegar FD, contribuições, vai pegar o SED, enfim, todas as obrigações, fazer um cruzamento para ver se está, primeiro, tudo correto, se está tudo enquadrado certo. A gente tem que fazer isso, a gente tem que ter essa proatividade, mas a gente também precisa ter a compreensão do empresário de que isso é necessário, para que a gente possa trazer isso para o dia a dia da empresa e possibilitar todos esses benefícios que um olhar crítico técnico traz, né? Sim, e realmente você tem razão. Está tendo eco. Eu descobri que é o meu microfone. Ah, é? Agora melhorou? Não, continua. Então vamos lá. Realmente, nem tudo é culpa do contador, mas o que você pontuou é uma verdade. Eu sei que o preço não te define, né? Só que assim, hoje eu já atendi, até hoje, né, nessa caminhada aí com o tributário, eu já atendi mais de 150 contadores. Então, já conheci de todos os tipos de contadores. Então, tem aquele contador que ele está ali só de fato para resolver superficialmente, contribuir ali, fazer o serviço dele com a empresa, mas tem aqueles contadores que eles se preocupam, não é só o dinheiro, mas ele se preocupa com o desenrolar da empresa, quando a empresa está endividada, né?
ele busca algumas alternativas, né, para ajudar. Só que também tem a questão dos empresários. Eu sei que hoje, depois da pandemia, né, muitas empresas fecharam as portas, outras continuaram, mas assim, com muito sacrifício, né? Então, nesse sentido, alguns contadores, eles não buscam direcionar bem. Não estou falando mal dos contadores, tá? Que são meus parceiros, né? Mas a questão é que tem alguns que não têm a mente aberta, né? Então, hoje, a mente tem que estar aberta para contribuir com a empresa, porque quando eu contribuo com a empresa cresce, eu cresço. Eu penso dessa forma. Não sei se você pensa dessa forma, Guilherme. Guilherme, perdão, Henrique. Nossa, Penso perdão. exatamente igual, é exatamente isso. A gente tem que pensar, ter essa mentalidade de crescer, de auxiliar para esse crescimento. Mas foi o que eu falei, que a gente precisa da mente aberta não só do contador, a gente precisa da mente aberta do empresário. E saber que você recebe pelo que você paga. Não adianta você querer economizar num profissional que é essencial para a tua empresa. Não só essencial, mas necessário, né? É obrigatório que você tenha um contador. E pô, e como é o cara que vai mexer com os teus impostos, que vai fazer o teu regime de apuração, que vai ver no dia a dia como é que vai estar se dando isso, cara, o trabalho dele é essencial. Então não adianta você querer pagar R$ 300 e achar que isso vai ser suficiente para você ter todo esse arcabouço, né, de legislação, de consultas, de conhecimento, com tempo. Porque não é nem uma questão de falta de conhecimento, às vezes é falta de tempo. Porque o cara que cobra R$ 300, ele precisa trabalhar para muita gente para poder pagar as contas dele no final do mês. Né? E aí você aliar um bom profissional de contabilidade com um bom tributarista, cara, ser o melhor dos cenários, o melhor dos mundos, em que você vai ter não só a possibilidade de apurar com melhor regime de tributação, fazer planejamento tributário, fazer análises individualizadas dos serviços que você presta, análise individualizada dos mercadorias que você vende, né? Porque algumas clínicas vendem mercadorias também. Analisar, inclusive, a estrutura societária da tua clínica. Será que o teu modelo societário é o melhor? É o que contempla mais oportunidades para você? É o que te possibilita economizar mais impostos? É o que te possibilita ter mais segurança jurídica em relação não só aos teus pacientes, em relação aos teus funcionários, em relação ao fisco, em relação às relações institucionais que você tem? Então, assim, isso é preciso um olhar muito mais técnico, um olhar muito mais crítico. Precisa de um planejamento mais aprofundado, um olhar mais aprofundado. E isso precisa que o empresário tenha esse entendimento. Não adianta a gente chegar e falar isso sem que ele internalize essa questão de quão estratégico isso é para o negócio dele. Né? Quantas empresas sofrem autuações e quebram porque, cara, estavam fora do cenário. O contador às vezes erra, mas, cara, claro que isso acontece em qualquer profissão, mas às vezes é por falta de informação também, porque é muito seco, é muito jogado, né? É muito, toma aí as notas fiscais, emite minha guia do Simples ou apura meu imposto aí do presumido, e aí a empresa não quer saber se, por exemplo, se fazer uma análise de investimento, né, cara, eu vou comprar muitos equipamentos, vou fazer uma obra, etc., muito vultosa, talvez não necessariamente aquele regime tributário para aquela ocasião do investimento vai ser o melhor para você. Você vai acabar pagando imposto de renda e contribuição social quando você poderia ter crédito disso. Você vai pagar em ICMS, eventualmente, sem tomar crédito de um imobilizado, porque você nem sabe disso, né? Claro, nas clínicas que vendem alguma coisa. Então, assim, dentro dessa sistemática, precisa ter esse olhar. Cara, quando eu vou fazer um investimento vultoso, cara, tem que chamar o contador, tem que chamar o advogado tributário e falar, cara, eu vou fazer esse investimento aqui. Como é que está a minha situação hoje? Eu preciso mudar alguma coisa? Eu tenho vantagem em algum lugar para que eu faça uma mudança de regime de tributação? Né? Fazer esses questionamentos, ter o seu olhar crítico e cuidar do seu próprio dinheiro, né? Porque o nosso objetivo aqui é sempre fazer, dentro da legalidade, o mínimo possível para pagamento de impostos, né? O que está dentro da legislação. O que está dentro do entendimento jurisprudencial consolidado, o que está dentro do entendimento do fisco. Então, assim, né, precisa ter ser mais crítico em relação a isso. Né? Sim, a questão é que os contadores eles não prestam esse tipo de serviço, são poucos, tá?
Eu digo que hoje eu trabalho com alguns contadores especializados, né? São poucos hoje, né, que atuam dessa forma. Mesmo assim, a gente dá todo o suporte jurídico para eles dentro da reforma tributária. Então, atualmente, nós trabalhamos com os contadores, né, a reforma tributária em forma dessa consultoria, e não somente isso, como você falou, tem profissionais, de todos os tipos de profissionais, aquele que cobra muito barato, não é porque cobrou barato que o serviço vai ser ruim, né? Mas aquele que tem um valor mais agregado, você pode ter certeza que ele tem mais conhecimento, né? Porque aquilo que a gente fala sempre para o cliente, nós vamos cuidar da sua empresa. Então, quando a gente cuida da empresa, nós direcionamos, fazemos, além desse monitoramento, nós trabalhamos junto com o empresário na questão, o que pode ser melhorado dentro da sua empresa. Uma das premissas que não pode acontecer dentro da empresa, que é primordial, não atrase os impostos, porque quem atrasa impostos, ele perde dinheiro pagando juros. Ele vai para uma execução fiscal ou vai para a procuradoria. Já pagou, já perdeu aqueles valores que podia ter rendimentos, ele acabou perdendo por causa dos juros, né? Que ele está pagando das multas. Então, hoje, os empresários eles têm que ter algumas visões, né? No empresário em geral usufruir dos benefícios que a empresa pode usufruir ali, que gosta, que o governo permite, né? No caso das clínicas médicas, muitos empresários ainda têm uma visão muito torpe nesse sentido. Eu vou tirar do Simples Nacional, mas eu já tenho um faturamento acima de 300 mil. Se você tem um faturamento de 300 mil, e se o seu contador não te direcionou de uma forma clara e objetiva, que você está perdendo dinheiro, porque quando você migra para o regime tributário adequado, que seria o lucro presumido, você vai ter alguns benefícios, no sentido daquele que você mesmo mencionou. Eu vou comprar um equipamento. O equipamento, ele tem um percentual aí até de 60% de redução nos impostos. Ou seja, olha como reduziu, né? Então, assim, isso é o fluxo do caixa. E não somente isso. Agora, com a reforma tributária, os empresários, esses que querem já entrarem com a reforma tributária, já na vantagem, precisa sim de um profissional, né, especializado que faça esse monitoramento, esse acompanhamento, essa consultoria, né, e juntamente com o contador, para quê? Para que eles, de uma forma clara, né, já direcione o empresário como que vai ser para ele entrar já com a reforma. A partir de janeiro, quem estava no Simples Nacional, que paga aí um percentual de 17,5%, não sei, eu acho que foi isso que você mencionou, sobre clínicas médicas, né? Foi isso, Henrique? Inicia, o anexo 5 ele inicia em 15,5. Então, é muito alto, né? Quando eu pego algum cliente que eu faço um diagnóstico que já passou disso, fala, vamos mudar de regime tributário. Você está perdendo dinheiro aqui, né? Vamos fazer umas mudanças, reduzir os impostos. Então, da mesma forma, cabe isso para as clínicas médicas, né? Porque ali tem vários benefícios e mesmo com a reforma tributária, ainda vai continuar alguns benefícios, porque muitos falam, às vezes, com a reforma tributária vai onerar muito. Realmente. Só que se você tem uma boa base, um bom direcionamento com um profissional especializado, que vai ali fazer a precificação do seu produto, vai fazer um gráfico, ali um planejamento para que você visualize de 2026 até 2033 qual vai ser o seu custo, né? E também qual vai ser o seu lucro líquido. E também
tem o gráfico que a gente fala muito, né? Referente, que é a questão preventiva, que é lá na fatia do bolo que tem o valor do custo, né? O valor do lucro líquido, quando vai entrar em vigor de fato o IBS e o CBS. Então, tudo isso, nesse planejamento, é bem importante, né? E é primordial para as empresas já se adequar com a questão da atualização. Me ajuda aí, Rick, que deu um branco agora. Deu um branco, da forma, obviamente, né? E essa que eu posso, concordo plenamente contigo com tudo que você disse, e ainda ressalto, né, que dessas questões que precisam ser analisadas, a gente tem que considerar a peculiaridade de cada também sociedade, né, de cada empresa, de cada clínica. Não existe uma solução genérica para todo mundo Sim. que vai aplicar e acabou. A única coisa que funciona para todo mundo, sem exceção, é o planejamento antecipado, Sim. né? Que a gente costuma dizer, os nossos clientes aqui na área tributária cara, reagir custa muito, 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 muito mais caro do que se antecipar. Né? Sem sombra de dúvida é isso. Né? E eu acho que assim, o que a gente tem que falar agora? Né? A gente tem que falar agora dos próximos passos, né? De como é que vai se dar daqui por diante, né? Porque como a gente viu ao longo dessa conversa aqui, né? A reforma tributária não é só uma questão de mudança de alíquota, né? A gente está fazendo uma mudança estrutural em alguns tributos, né? Aplicando a sistemática da não cumulatividade na CBS, no IBS, né? Coisa que a gente não tinha antes da reforma para as empresas no lucro presumido, eram tudo cumulativo. Então, pô, se o cara ele compra e vende quando ele está dentro compra e vende não, né? Mas quando ele presta serviço dentro de uma sistemática em que ele tem uma cadeia de serviço, o ISS ele é recolhido para quem prestou serviço para ele, ele vai recolher para quem fez para o outro, e nada disso vai ser acreditado. Ou seja, ele vai ter uma cadeia de tributação de ISS ali. E para o PIS/COFINS é a mesma coisa. E agora a gente não vai ter mais essa figura. Né? Para as empresas de construção civil, por exemplo, vai ser bem ruim, porque que não tem muito a ver, né? Mas lá eles têm uma peculiaridade que, mesmo eles no lucro real, eles conseguem ser tributados pela cumulatividade do PIS da COFINS. Então a alíquota é reduzida. Né? E aí, assim, isso vai acabar, porque não tem mais essa questão da cumulatividade. Não vai ter mais, né? A partir lá de 2028, 2033, né? Quando finaliza. Não, a partir de 2026, tá? Não começa, mas não termina. Quando começa termina. a migrar. Se estiver totalmente implementado, vai acabar a sistemática da cumulatividade. Vai. Para essas empresas, sim. Né? Várias que tinham alguns benefícios não vão ter mais nem. Está dando eco. Vou desligar aqui. Então, essas empresas que não são desses segmentos de clínicas vão ser bem impactadas mesmo, porque essas deduções de PIS/COFINS, em alguns segmentos, vão continuar. Porém, aquelas que têm esse benefício não vão ter mais. Então, vai onerar. Vai onerar os impostos. E diz uma coisa, na tua experiência, assim, como é que você tem ajudado as empresas a lidarem com essa reforma? Como é que você ou como é que você ajuda esses gestores, esses sócios a navegarem por essas mudanças? Assim? Você tem feito isso cotidianamente aí no teu escritório. Sim. Como é que você faz isso? Conta aí um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente. Então vamos lá. Atualmente, o seu áudio está dando eco. Esse áudio dá um trabalho. Então, vamos lá. Atualmente, eu trabalho com consultoria para várias empresas e nós temos um sistema muito avançado com a reforma tributária e nós trabalhamos com uma precificação preventiva que já deixa bem claro nas consultorias mensais como que vai proceder. Então, o escritório aqui nós fazemos uma avaliação de todos os contratos para rever algumas cláusulas, para evitar
perda no fluxo de caixa, se adaptar à nova realidade, né? E não somente isso também, em questão do consumidor final, né? Que algumas empresas que eu atendo aqui, que é do benefício fiscal, que é do setor de eventos, né? São bares, restaurantes, hotéis, todo o setor de eventos, por conta da pandemia 2019, e como foi muito atingido, tem esse benefício fiscal que continua vigente, né, até 2027, e nesse sentido, nós fazemos essa preventiva, né, não somente por conta desse benefício, mas sim para se adequar à questão da reforma tributária, né? Então, mensalmente nós nos encontramos, fazemos uma avaliação com os arquivos, que é o SPED fiscal, o XML de entrada e saída, monitoramos as empresas, né, e vemos se tem alguma divergência. Hoje, muitas empresas, às vezes as pessoas não dão muito valor, né, mas é obrigatório. Tem alguns códigos, né, tipo NCM, GTIM, é obrigatório que tem que constar dentro da criptografia do XML, tanto de saída como de entrada, e isso não consta. Isso pode acontecer uma autuação, porque é obrigatório, né? Então, sendo assim, é para qualquer empresa isso. E nesse monitoramento, ele acusa, olha, a empresa, o sistema dela não tem alguns códigos que são obrigatórios. Isso acaba impactando no resultado final do imposto. Então, a nossa missão é reduzir os impostos, né? Então, várias empresas, elas têm ali algumas vantagens que nós conseguimos reduzir os impostos dentro da, da legislação tributária e também com segurança jurídica, porque o que acontece? Você não pode fazer nada que seja inseguro, né, para a empresa, para ela ser autuada ou qualquer coisa assim. Então, nós temos esse mapeamento da empresa e também, mensalmente, colocamos ali um gráfico espelhando quais serão os custos, né, na fatia do bolo, gradativamente, vai ter o custo da empresa, né? E vai ter o lucro líquido e o CBS. E daqui isso até 2028 entra o IBS. E o IBS ele vai ser gradativo. Então o IBS ele vai chegar em 2033 a 16,8%, né? Sobre essa fatia do bolo. E o CBS vai chegar a 8,3%. Então, essa análise, né, ela é muito importante para a empresa, né, porque ali ela já tem um preventivo, né, que a gente trabalha, que é um compliance tributário também, e esse monitoramento que nós fazemos, nós conseguimos reduzir, além de reduzir os impostos, a empresa ela fica, né, resguardada, e o contador também, porque isso a gente ajuda bastante os contadores nesse sentido em direcionamento. Você trabalha em 3 etapas, basicamente, né? Você faz uma análise, né? Faz o diagnóstico, analisa primeiro os documentos, faz o diagnóstico e ajuda na implementação das alterações, né? E o Sim, a gente monitoramento isso, porque esse relatório, né, ele acaba sendo encaminhado para a contabilidade, porque como você trabalha junto, né, e aí a gente direciona, olha, precisa, vou falar da última consultoria que eu dei para um cliente meu aqui, alguns códigos que eram obrigatórios, né, e que impacta no resultado final, que é o imposto, e não continha ali. Então, tipo assim, tem uma outra empresa que eu atendo, eu não consigo dar continuidade, né, no monitoramento, porque o sistema não tem alguns códigos que são obrigatórios
no XML de entrada e de saída. Então, não tem como nós continuarmos um monitoramento se na criptografia desses arquivos não contém o que é obrigatório. E isso a empresa, mesmo ela pagando os impostos em dia, ela corre risco, porque essas obrigações, elas são as principais. E se ela não contém, né, esses códigos, ela corre risco. Então, por isso que nós direcionamos, nós falamos até o seguinte: se o seu sistema, quem trabalha, presta esse sistema para você, se ele não melhorar, pode mudar. Porque eu sempre falo isso, é chato às vezes, né, falar isso para o cliente, mas se a pessoa que mexe com o sistema, ela não se adequar, ela prejudica a empresa não pode ser prejudicada. Eu não posso ser desonesta, falar, não, continua com esse sistema. Se o sistema não se adequar, a reunião é comigo, né, com o pessoal do sistema, e se eles não aceitam se adequar, é melhor mudar de sistema do que ficar brigando, né? Não, o fornecedor ele tem que adequar às necessidades do cliente, né? Isso é para todo mundo, né? Para nós advogados, para os médicos e para os psicólogos, para todo mundo tem que estar adequado, né? Não adianta um serviço que não se adequa, né? E assim, é importante mencionar, né, que a gente, como especialista, a gente entende que esses aspectos, essas particularidades operacionais, elas têm que ser analisadas na minúcia, né? Para evitar justamente essa questão da solução mágica que eu tinha mencionado antes, né? E assim, acho que o primeiro passo, né, para isso é o empresário entender que primeiro vai haver uma mudança, né? Segundo que isso vai ter um impacto significativo não só na operação dele, mas nos custos operacionais dele, na operação no sentido de, né, a adequação das notas fiscais, a adequação da sistemática tributária nova, a adequação dos custos tributários novos também que vão incidir, né? E entender que quem auxilia ele nesse processo de transição não é uma mera despesa, né? É um custo que vai trazer um retorno para ele, né, bastante mensurável, né? Que evita a questão de tributações maiores, que evita autuações, que evitam, principalmente nesse período de experiência e de transição, sustos que ele não precisa correr, né? E desde já mensurar essa questão da reforma no impacto do dia a dia deles, né? Então, saber, assim, como isso vai afetar a clínica é muito importante, né, para se posicionar, inclusive numa mudança que é inevitável. Ano que vem está logo ali. Piscou o olho, já passou um ano. Então, assim, para quem tiver dúvida, quem quiser, né, aprofundar um pouquinho mais, pode mandar um direct para a gente, pode chamar no privado ali, que a gente vai ter toda a No paciência do mundo para... WhatsApp também, tá no Instagram. Vai na bio lá, enfim, Isso, chama a gente que a gente vai conseguir auxiliar bem, né? isso, porque de tudo que nós pontuamos, a intenção é proteger a vida financeira e a saúde financeira da empresa, né? Porque se a empresa não tem, eu sempre falo que o coração da empresa é o caixa, mas é verdade, se a gente não tem um caixa que está dando eco, Henrique. Se a gente não tem um caixa que consiga manter os custos, a empresa ela fecha as portas, né? Então, essa preventiva, essa proteção do caixa e da saúde financeira da empresa é importantíssimo. E não somente isso, né? Esse direcionamento e essa clareza também, quais são os seus benefícios, né? E essa relevância da clínica médica, hoje, a clínica médica, se ela tem ali a possibilidade da equiparação hospitalar, né? Se ela tem, é ótimo, ela tem que aderir, porque ela acaba perdendo alguns benefícios que pós, né? Agora a reforma tributária vai continuar alguns, e se ela não tomar, ver, abrir os olhos para isso, ela vai continuar perdendo dinheiro, pagando muito imposto. E, de fato, o imposto ele vai aumentar muito mesmo. Então, tem que aproveitar todos esses créditos. Perfeito, muito bem colocado. Não só aproveitar os créditos a partir de agora, mas verificar, inclusive, a possibilidade de recuperação do passado, né? Sim. Lembrando que, em regra, no direito tributário a gente retroage 5 anos, né? Salvo muitas particularidades. Isso.
Então, eu acho que a gente está chegando no final da nossa live, né? E acho que foi bem interessante, conseguiu trazer bem, debater esse tema, ouvir você falando sempre, Alessandro, é muito gratificante, porque você traz uma luz, né? Clareia bastante na nossa mente. Então, eu queria que você deixasse sua mensagem final aí, antes da gente encerrar, mandando já, desde já, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí até essa hora. Ah, travou um pouquinho, mas vamos lá. Muito obrigado, né, a todos que ficaram até agora aqui com a gente e pontuar que é muito importante, né, você ter um olhar diferenciado para a reforma tributária. Uma vez que a sua empresa ela vai sofrer um grande impacto se você não tiver um planejamento. Então, como mesmo o Henrique pontuou, né? Nós estamos aqui à disposição, se precisar de mais informações, né, de direcionamento, qualquer coisa, nós estamos à disposição. Pode chamar a gente, que a gente resolve o problema, né? A gente não brinca no serviço. A gente não é falar, vou prometer que eu vou fazer. Não, a gente resolve o problema. Não é, Henrique? Exatamente isso. Então, eu queria deixar aqui ó, um grande abraço, agradecer mais uma vez para a Alessandra ter disponibilizado o tempo, ter né, compartilhado, trocado essa ideia, né, ter Uma tido troca essa de conversa. conhecimento, né? Agradecer a todo mundo que está aí e dizer que a gente vai fazer mais lives. A gente está participando de uma série de lives, de uma série de tributaristas que participam do nosso grupo aqui e que na quinta-feira vai ter outra live e que a gente vai mandar aqui compartilhar nas nossas redes também. Tá bom? Um abraço, Um gente. abraço, Boa noite para gente. todos. Beijo para todos.